Boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai tratar aí dos espelhos. A gente vai tratar tanto do espelho plano quanto do espelho esférico, tá? A gente vai ver como eles funcionam, a gente vai ver que existe uma relação bem legal entre eles, né? E vamos lá. Então, para começar, a gente tem que falar sobre as leis da reflexão, né? Então aqui, ó, leis da reflexão. Primeiramente, ó, já foi tratado disso, mas enfim, o que é reflexão? Reflexão é quando você tem um feixe de luz incidindo em um meio e ele bate, né, ele incide sobre uma superfície que separa dois meios. Então seria como se fosse, vou colocar um exemplo até que você vai achar um pouco estranho, mas pode ser também. Você tem aqui água, ó, água, aí você mandou um feixe de luz. Pronto, pode ser um só, tipo um laser, mas pode ser bastante, tipo o sol, né? Manda uma pancada. Beleza, tá. Quando eu coloquei água, você já pensou, não, mas vai entrar. Sim, um pouco vai entrar. Esse que entrou, ele mudou de meio. A mudança de meio a gente chama de refração. Só que, assim como tem a refração, também vai ter um pouco que voltou, né? Que foi refletido. Então, a gente sempre tem três fenômenos, basicamente, que é a reflexão, refração e absorção, né? Uns acontecem mais, outros acontecem menos, depende da superfície, né? Se for a água, você consegue enxergar através dela, então tem uma parte que foi refratada. Mas você também consegue enxergar o seu reflexo, né? Então também tem uma parte que foi refletida. Então tem os dois fenômenos, beleza? Então sempre que for, ó, tem uma superfície separa dois meios, tipo o ar da água. Se a luz bater nessa superfície que separa os dois e voltar, ou seja, não mudar de meio, é porque aconteceu a reflexão, tá? Então, se não aconteceu a mudança de meio, aconteceu a reflexão. Beleza. E para a gente estudar, então, essa reflexão, a gente vai ter que ter leis que regem isso. São duas. A primeira lei vou usar uma palavra diferente, bem painha, né? Bem assim, não vai usar tanto ela, mas é necessário colocar. Primeira lei. Ela fala o seguinte, ó, eu vou fazer um desenho bem bonitinho, você vai ver que eu vou fazer na mão. Aí você fala, professor, você tem quadradinho. Bom, eu tenho quadradinho, né? Senão ia ficar muito torto também. Aí você está pedindo demais. Já é difícil desenhar com esse negócio, sem quadradinho, então. Mas, ó, faz assim, quer ver? Faz uma linha reta, como se fosse uma superfície ali, né? Como se fosse um espelhinho, separando dois meios. Beleza, aí você vai mandar o primeiro raio. Então aqui, ó, você desenha o seu primeiro raio de luz. Vamos colocar já, eu tenho quadradinho, né? Você vai usar aí uma reguinha. Faz bem certinho, desde a primeira vez, para você ver que vai facilitando depois. Ó, marca um ponto aqui e eu vou usar uma inclinação como sendo constante, ó. Então eu vou usar exatamente essa diagonal que está aqui. Olha só que legal. Você tá vendo que essa diagonal tem, ó, para mim, dois quadradinhos? Sim, né? Agora já vamos colocando nomes. Então você veio, você desenhou um raio. Eu vou colocar a setinha só para mostrar como que ele estava indo. Mas lembra que não faz diferença ele ir e ele voltar, porque a gente tem o princípio da reversibilidade, né? Então esse primeiro raio é o RI. O que é o RI? Aí você vem aqui do ladinho e já coloca, ó. Ele é o raio incidente. Raio incidente. Beleza, aí a gente está fazendo reflexão, então vai ter que fazer um raio voltar, né? Aí você já faz ele simétrico, a gente vai ver por quê, mas já faz ele simétrico, ó. Então, como foi 2 e 2, pega ali a mesma inclinação e você faz 2 e 2. Pronto, esse aqui vai ser o RR. Então aqui você já vem, você coloca RR, raio refletido. Pronto. E a gente tem também uma reta muito importante. Aí você fala assim, mas por que mais uma coisa? Ela é muito mais importante do que a superfície. Porque olha só, você vai vir aqui, aonde tem o ponto de incidência, na sua superfície, você vai desenhar uma reta que seja perpendicular a ela, naquele ponto, ó. Então, isso aqui seria o nosso ponto de incidência,
que é onde a luz incidiu, né? Ponto de incidência. E aqui é a reta N. Aí você já vem e você já coloca que aqui é a reta normal. Aí você pode perguntar, professor, mas por que tem uma reta normal? Por que não tem só a superfície e faz tudo em relação à superfície? E aqui eu quero que você entenda. As coisas vêm para facilitar, não é para dificultar. Essa superfície, ela é plana, ela é uma reta desenhada em bidimensional, né? Mas ela não precisa ser plana, pode ser uma superfície esférica, né? Ou pode ser uma superfície totalmente aleatória também, vou colocar isso aqui daqui a pouco. Então, a gente tem que ter alguma coisa que é sempre a mesma coisa, que é a reta normal, que é a definição dela, a reta que forma, 90 graus com a superfície. Então, como ela vai ser sempre a mesma, né? A mesma definição para qualquer superfície, é mais fácil trabalhar com alguma coisa que é constante. Então, aqui, esse ângulo sempre vai ser 90 graus. Beleza? Já vou desenhar na superfície esférica, eu vou colocar a definição, né? Na verdade, um macetezinho de como desenhar a reta normal daí, tá? Mas sempre vai fazer 90 graus com a superfície. Beleza. A primeira lei que eu falei que era mais painha, ela é mesmo que basicamente a gente faz sem querer, né? Porque olha só, você não acabou de desenhar esses 3 raios, esses 3 pedaços de reta no seu caderno? Ou eu não acabei de desenhar aí na tela? Sim ou não? Sim. Então elas estão contidas na tela. A tela tem quantas dimensões? 2. Então a tela é um plano, não é? E como está todas na tela, é porque todas pertencem ao mesmo plano, ou seja, são todas coplanares. Não faz sentido nenhum, na verdade, né? Você mandar um raio aqui na tela, aí ele bater nesse ponto em direção ao seu olho, tipo, sair da tela. Imagina que doideira? Não, né? Então ele tem que manter o mesmo plano que ele estava antes. Então a primeira lei fala o seguinte, que o raio incidente, vírgula, o raio refletido e a reta normal pertencem ao mesmo plano. É uma palavrinha que a matemática gosta, né, de colocar no lugar, são coplanares. Pronto, essa é a primeira lei. Bem simplesinha essa aqui, né? Bem de boinha. Já a segunda lei, essa aqui é mais doida, essa aqui é bem mais útil. A segunda lei, a gente vai ali e vai medir ângulos, Só que nem eu falei, vai ter que ser alguma coisa sempre da mesma forma. Então, como a superfície pode ser estranha, então vai ser ruim medir com a superfície. Então, a gente sempre vai medir em relação à normal. Então, você vem aqui e coloca, aqui tem um ângulo, e você vem aqui e você coloca, Ele corrigiu para um triângulo, mas tá bom. Aqui tem outro ângulo. Aí você vem e coloca, isso aqui é ângulo I. Aí quando é ângulo você coloca o chapéuzinho, né? E isso aqui é o ângulo R. Coloca o chapéuzinho nele ali. Então, I com o chapéu é ângulo de incidência. Ângulo de incidência. E o R, ele também é ângulo, só que de reflexão. Beleza? Se você quiser anotar, né, só para você não esquecer, mas por facilidade, na verdade, são sempre medidos em relação à normal. Sempre medidos em relação à normal. A segunda lei, eu não vou nem escrever ela, vou só colocar a equação direta. A segunda lei afirma que o ângulo de incidência, ele é igual, sempre igual, em qualquer reflexão, ao ângulo de reflexão. Agora, se você já viu isso aqui, né? Eu até tinha deixado uma pergunta ontem, vou responder agora. Se você já viu mais pra frente, se você já viu o espelho esférico, você já viu ali a reflexão difusa, você fala assim, mas tem uns casos que é meio doido, né? Que vem de um jeito, sai do outro, e aí, tá valendo também? Vale também. Qualquer reflexão, o ângulo antes tem que ser igual ao ângulo depois. Se você tiver uma superfície perfeitamente plana, aí fica bem visível que os ângulos são iguais. Agora, se você tem uma superfície que é toda esquisita, o que você vai fazer? Em cada ponto de incidência existe uma reta normal. Por isso que é legal você ver o ponto de incidência antes, porque se fosse aqui o ponto de incidência, você vai vir,
tem que fazer 90 graus com a superfície naquele ponto. Aí você manda, ó. Então, você tá com o ângulo antes, ó. Aí tem que sair com o mesmo ângulo depois. Ah, você tem uma outra reta. Pode ser isso aqui, ó. Olha só como vai ser diferente daí, tá vendo? Aí você vem, ó. Aí você tem a sensação que não é ângulo antes e ângulo depois, mas é porque a superfície que é irregular, né? Então, esse daqui é o que a gente falou ontem, né? O que a gente falou de reflexão difusa, né? Quando que acontece a reflexão difusa? Quando a superfície é irregular. Já quando a gente tem uma superfície perfeitamente plana, aí acontece sempre a reflexão regular. Só que aí a gente fica assim, então a reflexão difusa é ruim. Na verdade, não. A reflexão difusa é ótima. Porque assim, ó, imagina, se eu tivesse, ó, um espelhinho plano. Isso aqui é só pra gente entender, tá? Não precisa copiar, não. Se a gente tem um espelho plano, que eu vou falar daqui a pouquinho, ó. Aí você tá mandando raios paralelos aqui. Aí eles vão sair todos paralelos também, né? Bonitinhos. Então, se você estiver aqui nesse canto, você não vai conseguir enxergar esse objeto, porque ele vai estar fora do seu campo de visão. Então, quando você trabalha com a reflexão regular, você limita o tanto de raio que chega até seu olho, ou seja, você limita o tanto de coisa que você enxerga. Já quando é a superfície irregular, olha só, ó, vai vir raio de tudo quanto é lado, só que você tem várias normais. Então, alguns com certeza vão chegar no seu olho. Então, você vai enxergar aquele objeto. Então, quando você olha para a sua parede, você está de frente a ela, você enxerga. Você vai lá para o canto do quarto, você enxerga a parede. A parede trabalha com reflexão difusa, porque você consegue enxergar ela de qualquer lugar. E que bom, né? Porque a superfície dela é imperfeita, então ela trabalha com reflexão difusa. Isso já foi questão de prova. Tá? Falava assim, a maioria dos objetos podem ser vistos porque a reflexão que acontece é difusa. E estava certo. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Não, risca de novo. Aí. Pronto. Beleza? Então, sempre vale essas leis aí. Aí, quem pode ser diferente é a superfície, tá? Se você quiser já vir aqui do ladinho, já anotar isso, ó. Quando a gente tem uma superfície que é esférica, né? Uma superfície que é curva. Fez um mini arranhadura ali, mas não tem problema. Aí você mandou um raio, ó. Exatamente naquele ponto ali. Como que você desenha a reta normal nesse ponto que está aqui? O que você vai ter que fazer, né? Você vai imaginar que existe aquela reta que toca em apenas um ponto naquela superfície. Como que chama essa reta? Tangente. Aí você vai fazer a normal sendo perpendicular a essa reta tangente. Beleza. Aí você fala assim, professor, vai ter que sempre fazer isso? Não. Se você lembrar de uma propriedade da matemática agora, salva a sua vida. Se não lembrar, eu vou falar. Aí salva do mesmo jeito. Olha só, ó. Você já deve ter ouvido isso muito, né? Pessoal que já fez aula em cursinho, com certeza vai lembrar disso. Toda reta tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência, né? Tem um professor que repete isso toda aula, é impressionante. Então, o que a gente tem, né? Que a reta que tem a direção do raio é sempre perpendicular à reta que é tangente. Mas a reta que tem direção do raio é uma reta que passa por onde? Que passa pelo centro. Ou seja, se quiser anotar, toda normal passa por onde? Passa pelo centro da curva. Toda normal passa pelo centro da curva. E isso é muito legal você já ver agora, porque depois eu vou passar isso pelo esférico. Olha só que interessante, né? Se você tem uma superfície plana, e você manda um raio exatamente na normal, como que ele volta? Não tem ângulo antes, não vai ter ângulo depois, ele volta na normal. Né? Aplica isso para o espelho esférico. Você não faz aquele eixo principal? O que é o eixo principal? O eixo que passa pelo centro, né? Beleza. Aí você mandou um raio passando pelo centro. O que acontece com esse raio? Ele volta sobre ele mesmo. Mas por que ele volta sobre ele mesmo? Já que é uma reta que contém o centro, então isso aqui é o quê? É uma normal. Né? Então, já que ele vai na normal, ele volta na normal. Por isso que ele volta sobre ele mesmo.
Então, é que nem eu falei, vale para qualquer reflexão. E é por isso que eu estou passando os espelhos juntos, para você ver que é a mesma coisa, não é duas aulas diferentes. Espelho é espelho e acabou, a função é a mesma, tá? Mas a gente vai chegar daqui a pouquinho nele. Calma os ânimos aí. Um passinho de cada vez. Beleza?